Ok! E agora, conforme combinamos, lembra lá que a gente combinou isso lá atrás, no início do nosso curso, não foi? Nós vamos agora fazer questões exclusivamente da banca VUNESP na área de arquivologia, tá certo? É claro, o concurso de vocês é com a banca VUNESP. A gente vai ter que aprofundar o raciocínio, aprofundar a teoria da arquivologia nos moldes de cobrança da banca VUNESP, tá certo? Para te deixar firme no seu propósito, tá certo? Com base na teoria, com base nas videoaulas, né, que a gente fez aqui um longo curso, não é isso? É claro que você vai revisar a matéria, né, ou você já revisou, e você agora vai praticar comigo aqui questões de banca da VUNESP, tá certo? Então, olho na primeira questão. Dá uma olhada aí. Olha só como é que foi cobrado na banca VUNESP. A primeira questão aí do seu material. Olha só. Câmara de Mogi das Cruzes. Foi no concurso do ano passado. O conjunto de princípios. Olha só, vamos lá. Conjunto de princípios, conceitos e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e no uso de documentos em arquivos é denominado, e aí, gente, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, matou, e aí, é claro, né, gente, letra D é a resposta correta. Claro, gente, a arquivologia, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, vai ser exatamente esse conjunto de princípios, conceitos e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e uso de documentos. A arquivística, né, gente, pode também ser utilizado em prova, tá certo? A arquivística, coloca aqui para não se perder, tá certo? Acervo, por que está errado, gente? Claro, acervo vai ser o quê? Um conjunto de documentos, não é isso? Arquivamento também não é esse conjunto de princípios, conceitos e técnicas, tarará, tarará, tarará. Arquivamento é o quê? Como a gente estudou no nosso curso, é uma função, né, da arquivologia que está voltada para a organização do acervo documental arquivístico, né, do acervo documental que trata de informações orgânicas institucionais, tá? Arquivamento, portanto, puxa os métodos e sistemas de arquivamento que a gente estudou lá atrás, tá? Então, arquivamento também não é. Documentação também não é. Não é documentação também, tá? Uma vez que documentação é o que, gente? É um conjunto de elementos, né? Portanto, de arquivos, por exemplo, né, que compõem um acervo. Então, documentação e acervo vão estar muito bem relacionados aqui, tá? Então, não é o conceito do enunciado, tá? E dossiê, professor, o que é dossiê? Dossiê é um conjunto de informações, né, que está documentado em uma pasta, por exemplo, né, que se refere a algum assunto em específico, tá? Então, agora, né, vem a época das eleições aí, por exemplo, né? Aí a gente vai ter o quê? O dossiê do PT, né? O dossiê contra o PSDB, o dossiê contra, sei lá, o MDB, né? E por aí vai, tá certo? Então, são informações reunidas que dispõem sobre determinada matéria. Isso é um dossiê, tá certo? Então, percebam que a resposta mesmo correta aqui é mesmo a letra D, ok? Arquivologia, que é também chamada de arquivística. Tranquilo, galera? Para não ficar dúvida, olha aí, resposta certa, letra D, arquivologia. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Olha aí a segunda questão, ó. Os conjuntos de documentos. Vamos lá, marcando, ó. Sempre boa canetinha lá na hora da sua prova para você ir marcando, tá? Conjuntos, gente, de documentos. Produzidos e recebidos, olha só. Por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas
em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos, recebem o nome de... E aí, qual é a resposta certa aí, gente? É claro, eu ouvi você já falar que a resposta certa é a letra C, arquivos. Resposta correta, portanto, tá? Então, deixa eu pintar logo aqui de amarelo. É o nosso gabarito, tá? Por que, professor, que é arquivo e não é as outras, né? Qual é o erro aí das outras? Vamos observar. Ó, a primeira coisa a gente vai observar os termos aqui do enunciado, né? Os arquivos, eles são o quê? Produzidos e recebidos, né, gente? Então, lembra lá do conceito de organicidade, né? Para vocês sempre lembrarem, ó, bota aí, ó, organicidade, tá certo? O que é mesmo, professor, organicidade? É a qualidade que tem o documento de arquivo, né? De ele refletir, ele é capaz de refletir naturalmente as atividades e as funções do organismo produtor, ok? Então, eles são produzidos e recebidos naturalmente por órgãos públicos, né? Em decorrência do quê? Do exercício de atividades específicas. Então, as suas funções é que são a motivação, né? Da criação dos documentos. Ninguém cria documento na instituição para brincar, para fazer brincadeira, né? Ah, eu vou criar aqui um ofício para brincar, eu vou criar um memorando, eu vou criar um relatório, eu vou fazer uma perícia para brincar na instituição. De jeito nenhum, né? Nós na instituição estamos trabalhando, não é isso? Então, é claro que na instituição a gente vai concretizar o nosso trabalho em documentos, tá certo? Em registros, uma vez que tudo nas organizações públicas são formalizados, devidamente formalizados, tá? Documentados, portanto, ok? Então, é claro, lembra lá também do conceito de suporte, ó, gente, lembra lá que a gente falou lá no início da nossa aula, né, no conceito de tipologia documental, inclusive, a gente falou que a gente tem um papel, né, que é o mais tradicional de todos, a gente tem o HD do computador, né, os arquivos eletrônicos agora, tá certo? A gente tem, que mais, gente? Uma série, né, de exemplos, né? A gente tem o DVD, a gente tem o CD, a gente tem o Blu-ray, a gente tem película fotográfica, enfim. Lembra lá que eu falei com vocês no início? Pergaminho, pergaminho e papiro são suportes antigos, tá certo? Antes do papel, nem existia o papel, mas é claro, o homem já precisava escrever, né, gente? Tá certo? Então percebam que manuais está errado, né? O que é manual, gente? Manual é um documento na instituição especificamente voltado para dar instruções, né? Então, claro que não, documentação também não é, né, gente? Muitas vezes as pessoas podem ficar na dúvida com documentação, né? Por que que não é documentação aqui? Porque quando a gente fala de documentação, quem lembra lá no início, a gente falou que documento, documentação, acervo, né? Todo esse termo documentação, ele pode ser utilizado para arquivo, para biblioteca, ok? E para museu também. Lembra lá? Então, olha aí como é que a Banca Vunesp cobra, ó, gente, sutilmente, tá certo? Então, quando a gente tem o termo documentação, a gente não pode, de forma exclusiva, dizer que esse termo é exclusivamente voltado, portanto, né, unicamente voltado para arquivologia, para arquivos, tá certo? Uma vez que o enunciado ele deixa claro que os documentos são produzidos e recebidos por órgãos públicos, em decorrência do exercício de atividades específicas, tá certo? Então percebam que é esse taxado de amarelo aqui que vai diferenciar, né, os arquivos, né, de um lado, das bibliotecas dos museus. Lembra lá que a gente falou sobre isso, tá certo? Então, observe que nos arquivos a gente tem a informação orgânica, portanto, a organicidade presente no acervo, tá? Quando a gente fala de brochura, né, a gente está falando também de formatos de documentos, tá certo? Mas isso não é também o nosso gabarito aqui, tá? A brochura é o que, né, gente? Um formato documental, tá? Brochura, um livro, né, por exemplo. Então,
está bem relacionado lá, tipos de documentos, não é o conceito também. E compêndio, gente, nada a ver com nada também com o nosso enunciado aqui, tá? Então, letra C é a resposta correta, arquivos, ok? Vamos ver a questão número 3. Olha aí na tela, olha aí. Opa, um bocado de texto agora aí, né? Vamos ver. Questão 3. Os documentos em arquivo resultam de atividades realizadas por entidade produtora e devem ser compreendidos dentro do contexto orgânico de produção, a fim de que sejam mantidas suas características e seus valores de prova. Ok. Os documentos de arquivo possuem características próprias, como a imparcialidade, a autenticidade, a naturalidade, o interrelacionamento e a unicidade. Lembra lá que a gente falou de unicidade como princípio da arquivologia, né? Unicidade significa que é exatamente o conceito que ele quer. O nosso objeto aqui é o quê? Unicidade, tá? Sempre quando estiver fazendo questão de prova, marinha de primeira viagem aí, por exemplo, tá? Tá chegando agora, nunca fez concurso público. Sempre quando a gente estiver fazendo questão de prova, a gente vai ter que sinalizar no enunciado o que a banca está pedindo de forma concreta, tá? Para a gente não ficar viajando na maionese quando a gente estiver lendo as assertivas, tá? Então, olha só, quando a gente fala de unicidade, lembra lá, a gente fala dos princípios de arquivologia, né? Quem lembra lá dos princípios de arquivologia? Proveniência, dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Revisando, é bom que a gente já revisa, né? Proveniência é o quê? Proveniência é o respeito aos fundos, respeito à origem dos documentos de arquivo, respeito à proveniência, tá certo? Os documentos não podem ser misturados entre si, tá certo? Então, cada origem vai ser respeitada, respeito aos fundos, respeito às origens, tá? A gente falou do princípio da organicidade, né? Princípio da organicidade, lembra lá? A gente falou até na aula, na questão passada aqui, né? Que é exatamente essa questão da capacidade de os arquivos terem essa capacidade, né, de os arquivos refletirem as atividades e as funções de um organismo, de uma instituição. Então, os arquivos da Polícia Civil refletem as atividades da Polícia Civil, ok? Não vai refletir a atividade do Banco do Brasil, nem vai refletir a atividade do Tribunal de Justiça né, da Bahia, ou Tribunal Regional Eleitoral, não. Cada um vai ter o seu arquivo, não é isso que a gente aprendeu? Então, isso é organicidade, tá? A gente falou do princípio também da indivisibilidade, os arquivos são indivisíveis, lembra lá? Cumulatividade, que é outro princípio arquivístico, né? Os arquivos são uma progressão natural, tá? São acumulados, portanto, naturalmente, a partir, é claro, né, novamente, das funções e atividades do órgão, né? E a unicidade. O que é unicidade mesmo, professor? Cada arquivo é caracterizado, né, por ser único naquela organização, tá? Então, lá na Polícia Civil, existe apenas um documento arquivístico, né, para cada coisa. Então, uma investigação sobre o caso X vai ter uma característica de unicidade, porque aquela investigação de X é única no seu contexto. Apenas a Polícia Civil da Bahia vai ter nos seus arquivos, tá certo? Beleza? Então, percebam que unicidade significa isso, né? Então, olha só, qual é a assertiva aí, portanto, qual é, na verdade, a linha que representa aí o conceito de unicidade, né? Então, percebam que está correto, né? Quem falou aí que é a letra C, novamente a letra C, ok? Cada documento de arquivo tem lugar único na estrutura documental a qual pertence. Isso é unicidade, ok? E lembra também, gente, que eu falei com vocês, uma coisa, dá uma olhadinha aqui, ó, para também reforçar o estudo que a gente fez, tá? O que é unicidade? A gente também pode pensar a unicidade do ponto de vista do número de exemplares de um determinado documento, tá? Lembra lá que a gente fez uma comparação entre documentos de biblioteca, livros e documentos de arquivo, lembra lá? Então, quando a gente fala de documentos de biblioteca, a gente fala
de documentos que não possuem unicidade. Por quê? Porque aquele livro ali, ele possui trocentos exemplares no mundo, tá? A editora faz aquele livro e faz uma série de exemplares daquele livro para distribuir para, né, todos os estudantes, enfim, nacional e internacionalmente, tá? Então percebam que no arquivo a gente tem unicidade, por quê? Porque a gente não vai ter uma série de exemplares de um documento arquivístico de um órgão público, tá? Aquela investigação lá da Polícia Civil sobre o caso X, só quem vai ter é a Polícia Civil, tá certo? Ok? Então, não confunda isso, então o documento é único. Arquivologia, documento arquivístico, tem unicidade, princípio da unicidade da arquivologia, tá certo? Se não tá lembrado, volta lá para a matéria, né, pro nossa videoaula lá no início, bem lá no início, que você vai pegar, tá? Para ficar firme, beleza? Então, percebam que quando a gente observa aqui na questão, né, gente, os outros elementos, a gente vai ter que vai verificar que nenhum deles, né, nenhuma das outras alíneas, ela vai se referir à unicidade, tá certo? Para fins de vocês verificarem, né, e para a gente revisar aqui as características dos documentos, né, como imparcialidade, autenticidade, naturalidade, interrelacionamento e unicidade, eu coloquei aqui esse slide, olha só, dá uma olhada aí, com os conceitos de cada um, né? Observe que essas características não são princípios, aqui são características dos arquivos, tá? Então, nada de chegar na prova e dizer que imparcialidade é um princípio da arquivologia, tá? Não é princípio da arquivologia, é característica dos documentos. Cada documento ele é imparcial. Por quê, gente? Porque ele nasce sem relação, né, de parcialidade com o contexto gerador, né? Ele nasce naturalmente a partir da necessidade da empresa, da organização, da instituição pública, tá certo? Então percebam que eles, o fato de os documentos serem verdadeiros por estarem sujeitos às razões da sua produção, ok? Então, percebam que imparcialidade é uma característica dos arquivos. A gente tem também o conceito de autenticidade, né? Eles são autênticos por quê? Porque são criados, mantidos e conservados sob custódia. A custódia aqui, né, gente? A guarda, né? Tá certo? De acordo com procedimentos regulares, ó, isso aqui é muito importante, procedimentos regulares que podem ser comprovados. Então, a autenticidade, né? Um procedimento regular, gente, é claro, que vai nos informar que aquele é um documento válido na organização, né? Por exemplo, um cabeçalho de um ofício, né? Uma marca d'água em um documento, né? Que é característica daquela organização específica, tá certo? Por exemplo, eu não sei como é que é lá na Polícia Civil, mas, por exemplo, se tiver o timbre, né, da Polícia Civil, enfim, uma marca que caracteriza aquele documento, então, isso são sinais, né, inclusive, né, não só isso, claro, mas só um exemplo aqui, que reforçam, né, esse conjunto de procedimentos regulares que, claro, podem ser comprovados para a gente dizer que um documento é autêntico, tá certo? Essa é uma outra característica de documento arquivístico também, tá? Naturalidade, ó, gente, muito simples. Documentos não são coletados artificialmente, mas acumulados, e aí vem lá aquele princípio da acumulatividade, né? Lembra lá? Em função dos objetivos práticos da administração, ok? Então, naturalidade é uma característica própria do princípio da cumulatividade, beleza? Interrelacionamento, claro, gente, vai estar bem relacionado à organicidade, né? Lembra lá do princípio da organicidade? Então, relação estabelecida nos documentos no decorrer do andamento das transações e de acordo com suas necessidades. Cada documento vai estar relacionado a outros documentos dentro do próprio contexto de produção documental arquivística de uma dada organização. Tá certo? E unicidade, eu coloquei aqui só para reforçar, né? Essa sim já vai ser considerada como um princípio da arquivologia, né? É uma característica, mas ela é tão mais importante que as outras
que ela vai ser considerada um princípio da arquivologia, né? Então, lembra lá os princípios da arquivologia: proveniência, organicidade, a gente vai ter indivisibilidade, a gente vai ter cumulatividade, a gente vai ter unicidade. Então, cada registro documental assume um lugar único, olha só, na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. Então, ele é único, aquele documento ali. Tá certo? Dá uma olhadinha aqui para mim, então. Pegou? Questão 3, então, vocês vão ficar ligados nessas características dos documentos arquivísticos. Tá certo? Beleza? Então, somada a definição, né, dos princípios da arquivologia, a gente vai perceber um conjunto de características próprias, peculiares dos arquivos. Tá certo? Beleza? Vamos ver essa questão 4 agora aí, ó. Dá uma olhada na questão 4 agora. Outra do Mogi das Cruzes lá, ó. Ao se organizar um arquivo, olha só, agora a gente está falando de organização, né? Deve-se observar o melhor método de classificação, olha lá que a gente estudou, né? Método de arquivamento, sistema de arquivamento, enfim, para que o acesso ao documento seja totalmente atingido, né? É claro, né, gente, que o acesso é algo precípio nos arquivos, né? É algo primordial na gestão documental, tá certo? A gente precisa de ter vários métodos de arquivamento para bem acessá-los, ok? No momento devido, tá? Não ficar o documento perdido na instituição, tá? E um dos métodos utilizados é o alfabético, considerado um método. Olha só, o objetivo aqui é vocês enquadrarem o método alfabético, né, em uma dessas opções aí das alíneas, né? Então, o alfabético é o que, gente? Ele é indireto, misto, simplificado, padronizado ou é direto, né? Lembra lá que a gente falou? Letra E é a resposta correta. Muito bem. Eu percebi que você disse aí que a letra E é a resposta correta, tá? Direto de arquivamento. Por quê, gente? Porque o método direto de arquivamento é aquele em que a busca se dá diretamente onde o documento se encontra arquivado, tá? Não precisa você utilizar índices, muletas, né? Não precisa você utilizar instrumentos de pesquisa outros para localizar o documento. Você vai direto na gaveta onde o arquivo está, tá certo? Então, isso é o conceito de método direto de arquivamento. Tá lá no seu material que eu coloquei, tá certo? Então, percebam que isso é diferente de indireto, né, gente? Não é indireto também não, tá? Indireto tá errado. Por quê, gente? Indireto, quando a gente fala de indireto, aqui a gente vai ter a necessidade de um índice para localizar os documentos, tá certo? Então, no método direto, a gente não precisa de índice. No indireto, sim, a gente precisa de índice. Exemplo de um método indireto, né, gente, é um método numérico, tá certo? Então, perceba que alfabético, ele é um método considerado direto de arquivamento, tá certo? Então, nada de misto, nada de simplificado, nada de padronizado aí. Tudo historinha aí da banca, tá? Indireto, portanto, ou melhor, direto, portanto, letra E, é a resposta correta, tá? Os documentos são diretamente acessados onde estão armazenados. Não precisa de índice ou instrumento de pesquisa, tá? Bota aqui, ó, índice ou instrumento de pesquisa, tá certo? Para localizar os documentos. Não precisa, tá? Porque ele é um método direto, ok? Tranquilidade, então? Vamos para a questão número 5 agora. Dá uma olhada aí. O método de arquivamento de documentos chamado dicionário. Olha só, agora o elemento que a gente quer é o dicionário, né? Lembra lá que a gente estudou o método dicionário? Olha aí como é que a VUNESP cobra. Fica ligado, hein? Pertence ao grupo, tarará, né? X aqui, que por sua vez é uma subdivisão do método
tarará aqui, Y, né? Então, vamos ver quais são os elementos que correta e respectivamente, né, preenchem, né, devidamente as duas lacunas X e Y aí, tá? Então, percebam, gente, quando a gente estuda os métodos de arquivamento, a gente estuda o método dicionário. Quem lembra lá do método dicionário? Método dicionário é uma variável, né, alfabética do método ideográfico de arquivamento. Sacou? Olha só como é que pode ser cobrado na sua prova aí a classificação desses métodos de arquivamento, tá? Então, dicionário é uma variável alfabética, né? Pertence ao grupo alfabético, portanto, que por sua vez é uma subdivisão do método ideográfico, ok? Então, é claro que a resposta correta é a letra C. Novamente a letra C, ok? Alfabético e ideográfico. Professor, como é que é isso mesmo? É isso mesmo. Olha só, lembra lá que a gente estudou? Dá uma olhadinha aqui para mim. Lembra lá que a gente estudou os métodos de arquivamento, não foi? Sistemas e métodos de arquivamento. Sistema, direto e indireto. E os métodos de arquivamento a gente tem, lembra lá, o alfabético, não é isso? O geográfico, a gente tem o numérico, a gente tem o ideográfico, né? Lembra lá que o alfabético a gente tem as regras de alfabetação. O numérico a gente tem o simples, o cronológico e o dígito terminal. Vai lembrando aí, vai relembrando aí, tá? E a gente tem o geográfico e a gente tem o ideográfico. O ideográfico vai ter uma variável alfabética e uma variável numérica. A variável alfabética do método ideográfico, que é o método por assunto, lembra lá? O ideográfico por assunto, né? A mesma coisa, né? Método específico, né? Método temático também é a mesma coisa, sua prova pode colocar, tá? Temático, específico, ideográfico, por assunto, a mesma coisa, tá? Então, a variável alfabética desse método vai estar relacionada a decimal e enciclopédico, tá? Então, ó, decimal não, gente, perdão. Dicionário. Olha aqui o enunciado aqui. Dicionário. Dicionário e enciclopédico na variável alfabética. Quando a gente fala da variável numérica do método ideográfico, aí sim a gente vai ter o decimal e o duplex, ok? Então, fica atento, ok? Com relação a isso, fica atenta, tá? Olha só como é que pode cobrar na sua prova, tá certo? E uma coisa, dá uma olhada agora na questão aqui. E uma coisa que vocês têm que ficar ligados também é com relação, gente, a essa letra D aqui, ó. Eu vou destacar também, ó. Apesar de não ser o gabarito nosso aqui, mas Variadex vai poder ser cobrado na sua prova como um outro método de arquivamento possível também, tá? Presta atenção aqui para mim, ó. Variadex é um método padronizado de arquivamento. Professor, por que padronizado? Ora, padronizado porque ele se utiliza de um padrão de cores, ok? E aí é claro que padronizadamente a gente vai estabelecer cores, inserir cores, né? Para que o arquivamento de documentos se torne uma tarefa mais fácil, mais facilitada. E claro, não só o arquivamento, mas a busca também, a localização, a própria recuperação de informações, tá certo? Então percebam que Variadex é uma possibilidade também. Eu fui olhar nas questões da VUNESP, né? Fui fuçar e ele coloca também, a banca VUNESP coloca também, cobra também esse método Variadex. Então eu trouxe aqui para vocês que é importante a gente saber que ele é um método padronizado. Padronizado por quê? Porque usa um padrão, né, de cores para serem inseridas nas pastas, né, nas divisórias, nas projeções das pastas, para facilitar os documentos, para facilitar a organização dos documentos, tá certo? Então, Variadex é a união de letras com cores, ok? E isso é, portanto, o método padronizado, tá certo?
Para fazer um esqueminha legal, para não confundir a cabeça de vocês, para vocês ficarem antenados, dá uma olhada nesse slide aí, olha só, dá uma olhada aí. Eu coloquei aí para vocês arrumarem a cabeça de vocês. Olha só, a gente vai ter aqui os métodos básicos de arquivamento, aqueles que a gente estudou lá, não foi? O alfabético, lembra lá, que pega as regras de alfabetação, não é isso? São 13 regrinhas de alfabetação que a gente estudou lá no início do nosso curso, tá certo? Além do alfabético, a gente vai ter o método geográfico, regiões, locais, né? Beleza? Países, estados, enfim, municípios, enfim, tá? A gente vai ter o método numérico de arquivamento, que a gente vai falar do simples, cronológico e do dígito terminal. 3, né? Possibilidades, tá? Lembra lá. Ideográfico, que a gente vai ter uma variável alfabética e uma variável numérica. Dentro da variável alfabética, a gente vai ter o quê? O método dicionário e o método enciclopédico. Dicionário foi o quê, gente? Foi exatamente o que a questão de prova pediu, que a gente acabou de comentar. Tá certo? E dentro da variável numérica do método ideográfico, a gente tem o método duplex e o método decimal. Ok? E aí, gente, eu observei lá, a VUNESP, ela gosta de cobrar o quê? O Variadex, que é um método padronizado, é um dos métodos padronizados. Professor, eu estou olhando aí que tem automático, Sondex, mnemônico, Ronel. Isso aí a gente não estudou. Precisa a gente saber isso daí para a nossa prova? Não. Não precisa a gente saber. Eu coloquei aqui só para vocês visualizarem que há uma classificação na arquivologia, né? Que informa os chamados métodos padronizados de arquivamento. Né? Essa aqui é uma classificação de uma doutrinadora muito importante na arquivologia, que é da Marilena Leite Paz, né? Mas por que eu coloquei um X aqui? Além de não cair no concurso de vocês, além da própria VUNESP não cobrar, das outras bancas não cobrarem, né? Esses métodos, gente, eles estão obsoletos, tá certo? Não se usam mais. Então, não precisa vocês se preocuparem com automático, Sondex, mnemônico e Ronel, tá certo? Apenas olho vivo na possibilidade de a banca VUNESP cobrar o método Variadex, tá certo? Que é um método, portanto, padronizado que vai se utilizar das cores, tá? Então, na minha tarefa, né, gente, para facilitar o estudo de vocês, eu pesquisando as questões de arquivologia da VUNESP, eu encontrei 2 questões apenas tratando de Variadex, e eu trouxe aqui para vocês para a gente fazer, tá certo? Então, dá uma olhada aí, olha só, o que é o conceito de Variadex, só para a gente terminar aqui o nosso né, bloco aqui. Olha só, eu coloquei o conceito de Variadex para vocês ficarem ligados. É o que, gente? Apenas a inserção de cores às letras do alfabeto. Então, quando pintar conceito relacionado a cores lá na sua prova, você vai dizer que isso é o que? Variadex, que é um método padronizado, ok? Nesse método são utilizadas cores como elementos auxiliares. Para o que, gente? Facilitar, olha só, não só o arquivamento, como a localização dos documentos. E nesse método, olha só, é possível reduzir a incidência de erros de arquivamento, que são muito comuns no método alfabético, ok? Então, percebam que Variadex, quando a gente falar de Variadex, a gente está falando de cores diferentes que são inseridas nas letras do alfabeto, né? Portanto, a gente pode entender como uma variável alfabética, de certa forma, né? Para complementar, é claro, o método alfabético, tá? Variadex, portanto, ele utiliza um padrão de cores, né? Por exemplo, aqui, um padrão ouro, né? Rosa, a gente vai ter o verde, a gente vai ter o azul, enfim, tá? Então, percebam, padronizado, né? Mas claro que essas cores elas vão poder ser mudadas, né, gente? Modificadas a partir da definição da própria organização, tá? Isso não é um critério fixo, rígido, tá certo? Não é uma camisa de força, tá? Portanto, essas cores podem ser cambiáveis, né? Mudadas, então,
percebam que é apenas isso, inserção de cores à organização de documentos, tá certo? Beleza, então, dá uma olhada então aqui para mim. Firme então o que é Variadex, só para a gente complementar aquele assunto lá da teoria, tá? Que a gente acabou não falando de Variadex, né? Então, mas eu falo agora, a gente fala agora, porque a dona Vunesp vai poder cobrar isso de vocês aí, tá certo? Fica ligado. Quem não está se lembrando na aula de método de arquivamento, vai lá na videoaula do ímpar, que a gente estudou isso daí, e pega de novo para revisar, para fazer as questões, hein? Tá certo? Eu te vejo no próximo bloco para a gente fazer mais questão, tá certo? Valeu!